Hi students, how are you today? Are you okay? I hope so. Everybody, nessa aula de hoje nós vamos estar corrigindo a atividade do livro didático, página 20, questão 1, página 22, questão 4, página 25, questão 4 e também a questão 5. Vamos lá? Iniciar nossa correção? Questão 1 dizia assim, o tema era Food, Countable and Uncountable Nouns. Question 1. In your notebook, match ingredients from the recipe in the widely reading subsection to the pictures. Então, você ia aí, pessoal, só escrever no seu caderno, né, o nome dos ingredientes, fazendo a leitura aí das imagens e também retirando as palavras aí do quadro, ok? Então, a primeira imagem aí, nós temos a canela. Aqui em inglês, nós temos aí o cinnamon. Letra B, nós temos aí o ovo em inglês, que é egg. E agora nós temos a flour, que é a farinha. Salt, que é o sal. Sugar, o açúcar, a gente vê até aí a cana de açúcar do lado. E por último, vegetable oil, né? O óleo aí. Bom, se você acha que foi rápido, você pode pausar o vídeo, tá? In your notebook, question 4, in your notebook, organize the food and drink items in the box into two categories. Então, nós temos aí que organizar os alimentos no quadro e esses alimentos e bebidas, eles são subdivididos em coisas que nós podemos contar, items we can count, coisas que nós podemos contar, e items we can't count, coisas que nós não podemos contar. E aqui eu já tenho o milk do lado dos incontáveis. Nós chamamos de incontáveis os alimentos que são grãos, que são muito minúsculos e não dá para contar. Por exemplo, aí a canela em pó, né, cinnamon, não dá para contar, né, a canela. Então, ela entra nos itens que nós não podemos contar. We can count, ok? Aí o coffee, we can count coffee. Egg a gente conta, dá para contar. One egg, two eggs. Então, o egg nós vamos deixar ali do lado dos contáveis. Aqui flour, a farinha. Nós podemos colocar a farinha nos incontáveis, que a gente não conta cada farelinho de farinha, né? Salt, o sal, a gente não conta também o sal. A gente conta as pitadas, mas o sal não. Sugar, o açúcar, a gente também não conta o açúcar. Tomato, o tomate, dá para contar, né? E vegetable oil. Então, a gente tem aí o óleo, né? Então, a gente tem aí somente dois itens contáveis. Os demais são todos incontáveis, ok? We can count, o que nós contamos, só foi o tomato e egg. E os we can count, os que nós não contamos, foram aí cinnamon, salt, flour, milk, coffee, sugar e vegetable oil, ok? Vamos adiante. Question 4. Você vai olhar aí os títulos de dois diferentes artigos, né, sobre hábitos alimentares saudáveis. Então, no seu caderno, você vai ligar aí as colunas que explicam o how many e o how much. Na primeira frase, nós temos aí how many vegetables should you eat? Quanto vegetal você deveria comer? A outra frase traz how much sugar should I eat? Quanto açúcar eu deveria comer? Observe que quando se tratou de vegetais, ele considerou contáveis o termo vegetais, por isso ele usou how many. Já o sugar, que é o açúcar, ele considerou incontável, por isso que é how much. Então, vamos ver aí esse conceito, né? Letra A. We use how many and how much. Nós usamos how many e how much para to ask about quantities and amounts,
nós usamos aí how many, how much para perguntar sobre quantidades e quantias. How many is used with, nós usamos how many para countable nouns, substantivos contáveis. E how much is used with uncountable nouns. Question 5. The question below are about the recipe for apple rings. In your notebook, replace the with how many, how much, many or much. Então, aí essa questão é para você substituir as bolinhas coloridas, né? Por how many, how much, many, much. Então, vamos ver aí. Letra A. Xícaras de leite de soja nós precisamos? Então, para me perguntar isso, eu pergunto quantas, né? Quantas xícaras? Mas aí, no caso, as xícaras, eu conto ou não conto? Conto, né? Então, por isso é how many. Aí ele diz, não muito, só uma. Então, no caso, como é não muito, esse muito aí é many ou much? Many, né? Que dá para me contar as xícaras. Letra C, ó. Eu fui direto para C. Quanto sal você precisa? Sal a gente não conta. How much? Não muito. Só uma pitada. Mas o sal dá para contar? Não dá para contar. Por isso que esse muito tem que ser much. Letra B. Quanta água você precisa? A água é contável ou incontável? Incontável, né? Então é how much. Não muita. Somente 3 colheres de sopa, né? Tablespoons. Então, esse muito aí é much. Quantas maçãs nós precisamos? Maçã, substantivo contável ou incontável? Maçã é contável, né? Por isso aí vai ser how many. Eu não sei, mas eu acho que nós precisamos de muito. Esse many aí, que é muito, é many porque se trata de apples, ok? Então, era só isso, everybody. Thanks for your attention.